O veterinário Dr. Robson Góes. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Manda para cá a sua pergunta. Nosso WhatsApp 99205-3030. Já o Dr. Robson vai responder a sua pergunta. Nosso tema de hoje, cálculos urinários em cães e gatos. O que você pode falar para a gente sobre isso? Isso, Marcos. Na verdade, quando a gente fala cálculos urinários, né, é mais um nome que é considerado um nome que todas as pessoas conhecem. No meio médico, nós chamamos de urólitos, né, que seriam urolitíase, que nada mais é do que umas pedrinhas, né, que se formam em todo o sistema urinário do animal, que pode estar nos rins, pode estar nos ureteres, na bexiga e na uretra, e quando ele chega na uretra, muitas vezes causa obstrução e o animal não consegue urinar ou consegue urinar pouco quando a obstrução desses cálculos, o cálculo é maior, ele obstrui na sua totalidade a uretra. Ou em gatos, quando ocorre um processo inflamatório ou um acúmulo de microcálculos com fibrina ou com algumas celularidades, com algumas gordurinhas que tem na bexiga, vai acumulando e obstrui na sua totalidade, que é muito comum, bastante comum, obstrução da uretra em felinos, tá? Então esses cálculos, os mais comuns são dois tipos de cálculo, que aí tem a estruvita, formado por estruvita e por oxalato de cálcio, mas também existem outros aí em forma de cristais, fosfatos amorfos e outras formas de cálculos, tá, Marcos? A questão dos cálculos, o grande segredo do cálculo é você descobrir qual cálculo está sendo formado. E consequentemente, qual o alimento ou água seja o formador desses cálculos. Então o desafio muitas vezes tá nisso. Por exemplo, a remoção cirúrgica tem cálculos desses que são cálculos enormes. Tem cálculos que são microcálculos, tem cálculos que são vários cálculos, como se fosse uma pedra de rio, ou como se fosse uma pedra de praia, aquelas pedrinhas branquinhas. Chega a tirar aí, eu mesmo esses dias tirei uma com 84 cálculos, né? Tinha cálculos com 1,5 centímetro de tamanho, tá? Nesse meio. Então isso aí você faz a remoção cirúrgica, já que ela não pode ser eliminada através da uretra, né, junto com a urina, e você tem de fazer a remoção cirúrgica. Quando é que você percebe que seu animal está com possibilidade de ter a presença de cálculos? Você vai observar primeiro o animal urinando em pequenas quantidades várias vezes. Por quê? Porque à medida que a urina chega na bexiga, ela está... A vesícula urinária, ela está ocupada ali pelos cálculos, não cabendo o armazenamento da urina, fazendo com que o animal fique urinando várias vezes. Você vai observar também muitas vezes presença de sangue, ou presença, a urina, ela de coloração diferente, já que muitas vezes essa irritação que existe dos cálculos na parede da bexiga, causando a cistite, ela vai também causar um processo inflamatório e, consequentemente, posterior, um processo infeccioso. E com isso daí, você vai ver essas alterações na urina. Então, quais os métodos você deve abordar? Primeiro é procurar um médico veterinário. Depois você tem de lançar mãos de alguns exames de imagens de preferência. Esses exames de imagem podem ser um exame de ultrassonografia ou um exame de raio-x. Tá? Aí você consegue visualizar a presença ali desses urólitos e, consequentemente, fazer a abordagem mais necessária.
também tem a necessidade de você fazer, muitas vezes, Marco, um exame de urina, para ver ali no exame de urina se existe a formação ali de cristais, de fosfatos, seja de qual agente for, e também ver o pH da urina, que é muito importante. Por quê? Porque tem cálculos que se formam em pHs alcalinos e tem cálculos que se formam em pHs ácidos. Então, o procedimento subsequente ao você identificar o cálculo é você ver qual abordagem vai fazer. Se uma abordagem clínica, se uma abordagem cirúrgica, e posteriormente mudar o comportamento alimentar desse animal. Você vai ter de lançar a mão de rações, de preferência, de alimentos que façam com que esse animal mude o seu pH urinário, que faça com que esse animal não forme mais esses cálculos, que seja ele de estruvita, que seja ele de oxalato de cálcio, que seja ele o que for. Então os procedimentos são esses. Bastante comum, Marcos, isso em felinos. Bastante comum mesmo, em virtude das pessoas darem rações aí comerciais de baixa qualidade que favorece o aparecimento principalmente de microcálculos em felinos, causando obstrução. Ok, tem pergunta já chegando aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos e Dr. Robson. Eu gostaria de saber se depois que o cachorro é vermifugado, se é normal ele ficar fazendo cocô pastoso. E assim, várias vezes no dia, ele vai fazendo 2 meses. E também, outra questão, ele não está querendo comer a ração de forma nenhuma. Muito raramente ele come, ele só quer comida. Comida, tanto deu o que você der de comida é o que ele quer comer. Sei que não é normal, mas o que é que eu posso fazer em relação a isso? Essa questão dele não querer comer a ração de forma nenhuma. Eu já coloquei o sachê, ele come às vezes uns carocinhos, aí às vezes ele vomita, porque eu acho que ele não está comendo com tanta vontade, aí vomita. Aí eu gostaria de saber o que é que eu faço. Se eu posso dar alguma coisa de comida. Fui dar o leite, mas eu dei uma diarreazinha. Aí eu dei o leite em pó. Aí eu percebi que ontem ficou meio esmorecidozinho. O que é que eu posso dar? Antes de você responder, parabenizar hoje o nosso querido Dr. Kenny Freire, né? Grande profissional, está hoje completando 33 anos de vida, né? É filho do nosso querido Galvão. Um abraço, doutor Kenny. Forte abraço, obrigado pela audiência e parabéns aí por essa data natalícia. E aí? Parabenizar também o filho aí do nosso irmão Galvão. Veja só, ela fez várias perguntas aí, Marcos, que a primeira, a questão da vermifugação. Muitas vezes você vermifuga o animal e o animal continua com verme. Isso aí é uma coisa bastante comum em filhote, que você teria de fazer uma avaliação nesse animal e ver se necessitaria fazer mais dias de vermifugação. Muitas vezes a gente prescreve uma vermifugação não em dose única, mas sim uma vermifugação sequencial. Então é comum, após a vermifugação, o animal apresentar diarreia, né? ou essas fezes pastosas, quando eles tem principalmente uma verminose maciça. O que seria a verminose maciça? Muitas vezes o animal ele vem com a verminose tão grande, mas tão grande mesmo, que você ao vermifugar faz com que esse animal debilite, comece com um quadro de diarreia e muitas vezes vá a óbito, por mais que você medique, por mais que você entre com as medicações de suporte, você não consegue reverter essa verminose maciça com que o animal vinha. Então isso aí é bastante comum acontecer isso em filhote. A questão da alimentação, olha, se o animal está comendo uma alimentação gostosa, que seria uma alimentação caseira, ele é muito difícil querer comer uma ração, né? Que uma ração é uma coisa dura, uma coisa muitas vezes sem o sabor que tem a comida caseira. A dica que eu dou é, se você já deu comida caseira para o seu animal, triture a ração, transforme ela em pó e comece a introduzir junto com a comida caseira. E à medida que o animal for se acostumando com o sabor da ração, você vai diminuindo a comida caseira e aumentando a quantidade de ração em pó. E posteriormente você vai aumentando o grão até ele se acostumar na sua totalidade com a alimentação
de ração definitiva. Dr. Robson, é possível fazer a cirurgia para a gata não procriar? A alegação popularmente conhecida, pois é uma gatinha de 11 meses, já tomou 2 vacinas de hormônios, porém não quero mais aplicar essa vacina para inibir o cio. É possível sim, você pode castrar gatas a partir dos 5 meses de idade, não tem problema nenhum, tem gente que castra até antes disso, e mesmo que o animal ele já venha tomando esses progestágenos, eles podem ser castrados em qualquer período, em qualquer momento da vida. Dr. Robson, aqui na minha casa apareceu uma gata já faz alguns meses. Ela estava grávida, aí semana passada ela estava na data de ter os filhotes, acho que ele teve. Aí os outros gatos comeram os filhotes, mas acredito que ficou 2 filhotes menores mortos na barriga dela. E agora o que fazer? Acredito que esses filhotes que estão mortos na barriga morreram ainda pequeno, ainda na formação. Tem alguma vacina? Cosme Dantas, o bairro Nova Caicó. Cosme, não tem vacina para isso aí, não tem medicação que você... Existem alguns hormônios que se aplicam para que aumente contração uterina, dilatação, mas aí nessa situação aí existe risco de ruptura uterina se você fizer isso. O melhor procedimento é que você proceda a um exame de ultrassonografia para verificar se existe a presença ou não de filhote morto na barriga dela e consequentemente fazer aí uma cirurgia, não mais de cesariana, mas sim uma cirurgia de histerectomia, para que você possa tirar fechado esse útero, não correndo risco de contaminação abdominal. Então o procedimento é cirúrgico. Dr. Robson, eu queria uma informação, não tem nada a ver com o assunto de hoje. Tenho 3 gatos com 1 mês de vida. Infelizmente a mãe morreu, só que são 2 machos e uma fêmea. Os gatos estão fazendo sucção na mama da gatinha. Isso pode resultar em alguma lesão mamária? Pode sim. Essa estimulação que existe nas gatinhas, né, ou em outra gata, tem gato que ao ser apartado subitamente da sua mãe, ele desenvolve, inclusive, Marcos, de chupar pano, de chupar qualquer objeto, de mamar em outro animal, e isso aí pode causar um problema sim. Nas fêmeas pode causar estimulação precoce das mamas, e nos machos, muitas vezes eles mamam nos testículos ou no pênis do macho. E isso daí também pode causar lesões, pela língua do gato ser bastante áspera, pode causar lesões aí e não é interessante. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson tem uma cachorrinha, ela é poodle. Ela se coça. Já dei banho com sabonete, com shampoo para coceira. E tem umas bolinhas, aí onde ela coça, aí sai igual uma caspinha. E o pelo dela não cresce aonde está coçando. E aí, Dr. Robson? Olha, isso aí que a senhora fala, isso é uma dermatite, tá? Esse prurido, que é a coceira, ele pode ser de diversas causas. Pode ser de origem fúngica, pode ser de origem bacteriana, pode ser uma sarna demodéxica, pode ser aí de origem alimentar, de origem de contato, uma dermatite de contato. Então, nessa situação, não adianta a senhora estar tentando utilizar medicações. A indicação é que a senhora procure um médico veterinário para que possa ser feito um raspado cutâneo, um exame clínico, fazer uma citologia, uma lâmina para fazer a citologia e identificar o que é que está causando esse prurido, essa coceira no animal da senhora, para poder tratar essa dermatite de forma correta. O nosso amigo Yuri, da The Plug, está aqui dizendo o seguinte: Dr. Robson, minha cachorra Lila Maria come muita linha de costura aqui na fábrica. É verme isso? Não, muitas vezes isso aí é hábito, certo? Yuri, isso aí é extremamente preocupante. Por quê? Porque essas linhas, elas podem se acumular no estômago do animal, fazendo um bolo e, consequentemente, causando uma obstrução. Ela pode se estender de forma contínua no intestino e chegar a um certo ponto que ela não saia mais, causando uma intuscepção, que seria uma alça intestinal entrando em outra alça. Pode causar lesões de alça intestinal e muitas vezes a cirurgia você tem de abrir o intestino
em 6, 7, 8, 10 pontos para poder ir cortando e puxando essa linha que está no correr do intestino. Então veja uma alternativa aí que você impeça que seu animal deixe de comer essas linhas, porque pode desencadear um processo digestivo aí, gástrico, e que tenha de fazer cirurgia para corrigir o problema. A pergunta vem agora da Frank Suelma. Dr. Robson, eu tenho um gato de 3 meses. Ontem eu observei um caroço embaixo do dente por fora. Hoje amanheceu um buraco por fora, muito feio. O que fazer? O que fazer? Isso aí provavelmente foi um abscesso que rompeu. O abscesso seria quando estava inchado o caroço que ela viu, e hoje ela viu um buraco, então provavelmente rompeu esse abscesso. Esse abscesso ele pode ser um abscesso dentário, né? Um problema que o dente infeccionou e causou isso, como pode ter sido uma mordedura de outro gato. É bastante comum a gente observar em mordedura de outro gato causar esses abscessos. Ou pode ser aí um linfonodo que hipertrofiou e que rompeu. A indicação aí é que ela procura um médico veterinário para fazer aí o procedimento, seja de raio-x, para identificar que se foi um dente, para fazer uma asepsia dessa área aí, entrar com a medicação mais adequada e ver se isso também não é um problema sistêmico e que não esteja agravando o animal em outro local. O Yuri disse que a cachorrinha chega a vomitar as linhas. É mais preocupante ainda, né? Preocupante ainda, porque assim, o que é que acontece? Na hora que ela está comendo e que está formando o bolo começa a irritar o estômago e ela vomita na intenção de eliminar aquilo que está irritando o estômago. A preocupação, Yuri, é que se ela não conseguir eliminar essa bola porque ela ficou grande demais, aí não sai no vômito e, consequentemente, ele vai obstruir o intestino, e isso aí é preocupante. Tem mais pergunta aqui no WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor Robson. Doutor Robson, eu tenho uma gatinha. Ela tá mais ou menos 4 para 5 meses. Aí eu já fiz a castração dela. Aí agora, depois que eu fiz a castração dela, ela descobriu os peitinhos dela e ela mesma tá mamando nela. Tem algum problema de desenvolver alguma coisa? Tem algum problema? Tem sim. Isso aí ela pode desenvolver, mesmo que ela não tenha a questão hormonal mais dos ovários, né? Mas ela pode desenvolver aí uma hiperplasia mamária, ela pode desenvolver aí características de leite na glândula mamária, né? Que é mais comum isso acontecer em cadelas. Cadelas desenvolve a questão de pseudogestação, mas em gata também pode existir. Aí uma dica que eu dou a você é: compre um colar cirúrgico e utilize no pescoço dela por alguns dias, que ela vai perder essas características de estar mamando, já que ela não vai conseguir alcançar as mamas com o colar cirúrgico. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Robson. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu tenho 3 gatos que eles estão com os problemas no rosto, tipo as coceiras muito fortes, sabe? O médico veterinário já passou um comprimido chamado Eloxicam, passou um spray também e não resolveu nada. E agora, ontem eu comecei a dar ivermectina, que me ensinaram que eu desse para eles. Agora é triste a coceira dos bichinhos, eles ficam doidos. Só pega na parte do rosto e das orelhas assim por trás. Eu gostaria de saber o que eu poderia fazer. E aí, doutor Robson? Olha, minha orientação para a senhora é que a senhora procure o médico veterinário que examinou o animal da senhora para explicar tudo isso a ele e ver o que é que ele vai indicar à senhora. Mas assim, de antemão, essas questões de lesões em cabeça de gato, é muito comum a gente observar no consultório sarna e observar problemas de fungo, tá? Aí quando a senhora fala aí que tá dando ivermectina, eu me preocupo muito, Marcos, com o pessoal usar ivermectina em forma indiscriminada em cães e gatos, principalmente em gato. Porque a ivermectina, dado de forma inadequada, ela pode causar uma intoxicação nesse animal,
Muitas vezes essas intoxicações elas são, inclusive, de formas gravíssimas, causando lesões neurológicas nos gatos. Então, e levando a óbito. Então também tem essa preocupação aí, né? E no caso, se a senhora está usando a ivermectina, a intenção aí ou é para tratar uma verminose ou para tratar um problema de sarna. E se for fungo no animal da senhora, não vai resolver o problema. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você quer seguir as redes sociais do Instagram, que está bastante movimentado, inclusive, né? Você pode aí acessar instagram.com/veteripet. Ontem tem uma foto do Dr. Robson com um gatinho belíssimo, né? Até dei uma curtida lá, no instagram.com/veteripet, lá você tem todas as informações, né, da Clínica Veteripet. Obrigado pela sua participação, Dr. Robson. Obrigado, Marcos, agradecer às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, aí no Instagram, tá lá disponível o Instagram, a gente sempre tira dúvidas, sempre está trazendo informação, e desejar a todos um bom final de semana com paz e saúde. E eu volto já com mais informações.